Eu já usei fé como desculpa, não por falta de amor a Deus, mas por medo de decidir. Enquanto eu dizia, Deus sabe a hora, eu evitava a conversa difícil, a atitude necessária, o passo que me custaria algo. Na Bíblia, Deus expôs esse tipo de fé sem atacar a crença. Ele atacou o adiamento. Será que você está esperando Deus ou esperando não precisar mudar? Isso quase nunca começa com rebeldia. Começa com boas intenções. Ninguém acorda um dia decidindo parar a própria vida ou repetir os mesmos erros conscientemente. O que acontece é mais sutil, mais silencioso, mais perigoso. Você crê em Deus, ora, busca direção, mas algo dentro de você sabe que existe uma decisão sendo adiada. E enquanto essa decisão não é tomada, tudo entra em modo de espera. Você continua fazendo as coisas certas, pelo menos na aparência. Continua orando, frequentando a igreja, consumindo conteúdo espiritual. Mas quando olha com honestidade, percebe que os mesmos ciclos continuam se repetindo. As mesmas conversas não acontecem. As mesmas atitudes são evitadas. Os mesmos problemas voltam, apenas com novas roupas. E o tempo passa. Passa rápido. O problema não é falta de fé, é padrão. Um padrão que se repete porque decidir custa. Decidir exige confronto. Exige abrir mão do conforto de permanecer onde está. Exige assumir que Deus pode já ter falado, mas a resposta pede algo que você não quer entregar agora. Então, quase sem perceber, você aprende a espiritualizar o adiamento. Surge uma frase segura, aceitável, religiosa. Ainda não é o tempo. Deus vai agir na hora certa. Estou esperando em Deus. Essas frases soam maduras, mas muitas vezes escondem medo. Medo de errar, medo de perder, medo de se expor, medo de assumir responsabilidade espiritual e prática. Na Bíblia, isso não é novo. Houve um povo que tinha passado pelo cativeiro, experimentado o livramento e recebido a chance de recomeçar. A promessa estava de pé. A liberdade já tinha sido dada, mas algo essencial ficou para depois. O lugar de encontro com Deus foi abandonado, enquanto a vida pessoal de cada um avançava. Casas eram construídas, projetos prosperavam, rotinas se organizavam, sempre com a mesma justificativa. Ainda não é o tempo. Não era incredulidade, eles criam, não era rebeldia declarada. Era adiamento espiritual, uma fé que não negava Deus, mas também não obedecia completamente. Uma fé que empurrava para amanhã aquilo que exigia decisão hoje. E o resultado foi um ciclo silencioso de frustração. Muito esforço, pouco fruto. Trabalho que não satisfaz. Cansaço que não passa, expectativas que nunca se cumprem totalmente. Nada desmorona de vez, mas nada floresce. É o lugar mais desgastante da vida espiritual. O meio. O quase. O daqui a pouco. Deus não ignorou esse padrão, mas também não começou confortando. Ele fez algo mais profundo. Fez uma pergunta simples, direta, sem espetáculo, sem emoção exagerada. Uma pergunta que atravessa gerações e chega até hoje. Considerai os vossos caminhos. Não é uma acusação, é um convite à consciência. Um chamado para parar de espiritualizar o adiamento e olhar com honestidade para os próprios padrões. Porque, enquanto a fé vira desculpa para não decidir, o ciclo continua. E nenhuma oração substitui a responsabilidade de obedecer quando Deus já mostrou o próximo passo. Toda repetição precisa de uma justificativa para continuar existindo. Nenhum padrão se mantém apenas pela força do hábito. Ele se sustenta porque existe uma explicação que parece razoável, madura e, neste caso, espiritual. É aqui que a fé começa a ser usada não como força de transformação, mas como escudo contra a responsabilidade. A desculpa quase sempre soa bonita. Raramente alguém diz, eu não quero mudar. O que se diz é, estou esperando Deus. Parece correto, parece humilde, parece até espiritual. Mas quando essa frase se repete por tempo demais, ela deixa de ser confiança e se transforma em adiamento disfarçado. Esperar em Deus, biblicamente, nunca foi sinônimo de paralisia. Nunca significou cruzar os braços, empurrar decisões ou ignorar sinais claros. Esperar nas Escrituras sempre esteve ligado à vigilância, prontidão e obediência ao próximo passo revelado.
O problema é que hoje, essa expressão foi esvaziada e adaptada para caber no conforto de quem não quer lidar com o custo da mudança. Na prática, a desculpa funciona assim. Você sente o incômodo, percebe que algo precisa ser enfrentado, mas logo vem o pensamento que alivia a tensão. Deus sabe o tempo. Quando Ele quiser, vai acontecer. Se for da vontade dele, as coisas vão se resolver. E com isso, a consciência se acalma. Não porque o problema foi resolvido, mas porque a responsabilidade foi terceirizada. Essa é a mentira espiritual mais perigosa. Acreditar que Deus age melhor quando você não age. Como se maturidade fosse ausência de decisão. Como se espiritualidade fosse neutralidade. Como se Deus fosse glorificado pela sua espera indefinida e não pela sua obediência concreta. Na Bíblia, o povo que dizia ainda não é o tempo, não estava negando Deus. Eles apenas estavam reorganizando prioridades. A casa de Deus ficava para depois, enquanto as próprias casas recebiam atenção imediata. E aqui está o ponto sensível. A desculpa espiritual sempre aparece quando a obediência começa a competir com o conforto. É fácil dizer que está esperando Deus quando a decisão envolve confronto, renúncia ou exposição. É fácil espiritualizar o adiamento quando agir significa perder algo, admitir erro ou sair de uma zona segura. A desculpa não nasce da falta de fé, mas do medo do custo que a fé verdadeira exige. Existe um versículo que desmonta essa lógica de forma silenciosa, quase cirúrgica. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não fala de incredulidade, não fala de rebeldia explícita, fala de omissão consciente, de saber o que precisa ser feito e escolher não fazer, usando qualquer justificativa disponível. E aqui entra uma pergunta que poucos gostam de encarar. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava mudar, mas preferiu esperar uma confirmação que, no fundo, nunca viria? Quantas orações não eram por direção, mas por uma autorização para continuar do mesmo jeito? A desculpa espiritual anestesia porque ela tira o peso da decisão do presente e joga tudo para um futuro indefinido. Ela cria a sensação de confiança em Deus, enquanto na prática mantém tudo exatamente como está. Nada piora drasticamente, mas nada avança de verdade. É uma fé que não confronta, apenas adia. Esse capítulo não existe para acusar, mas para revelar. Porque enquanto a mentira não é exposta, o ciclo permanece intacto. E nenhuma mudança real acontece enquanto a desculpa continua sendo chamada de fé. Em algum ponto da caminhada espiritual, chega um momento em que Deus para de alimentar explicações e começa a exigir honestidade. Não é quando a fé acaba, é quando o auto-engano já não se sustenta. Esse é o ponto do confronto. Não com o pecado mais visível, mas com a postura interior que mantém tudo igual. O confronto não começa com acusação. Começa com uma pergunta que ninguém gosta de responder de verdade. Se você já sabe o que precisa ser feito, por que ainda não fez? Essa pergunta desmonta a desculpa espiritual porque ela não ataca a fé, ataca a escolha. E escolha sempre revela prioridade. Aqui cai uma das ilusões mais comuns da vida cristã, a ideia de que Deus é responsável por tudo o que não muda. Como se cada área travada fosse sinal de espera santa, quando muitas vezes é apenas resistência humana. A Bíblia nunca tratou a obediência como algo opcional ou condicionado a um sentimento confortável. Quando Deus fala, a responsabilidade muda de lugar. O povo dos dias de Ageu ouviu a pergunta mais desconfortável possível. É tempo de habitardes vós em casas revestidas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus não negou a promessa, não cancelou o plano, apenas expôs a incoerência. Vocês dizem que não é o tempo, mas o tempo de vocês nunca está em espera. Só o que exige entrega espiritual fica para depois. Esse confronto não grita, ele revela. Revela que muitas vezes o problema não é espiritualidade fraca, mas prioridades invertidas. Revela que existe energia, foco e disciplina para o que importa emocionalmente, mas sempre falta para o que exige alinhamento espiritual. Revela que a fé não está ausente, ela apenas foi domesticada para não incomodar. Aqui
é onde a terceirização cai, porque não dá mais para dizer que é Deus quem não age quando a decisão está claramente nas suas mãos. Não dá mais para chamar de prudência aquilo que já virou medo. Não dá mais para confundir espera com fuga. O confronto separa essas coisas. Existe uma frase que funciona como espelho, e raramente é dita em voz alta. Deus não negocia obediência com pessoas que já entenderam o que precisam fazer. Quando a vontade é conhecida, o silêncio não é mistério, é resposta suficiente. Continuar pedindo sinal, nesse ponto, não é fé. É tentativa de adiar o inevitável. Esse confronto dói porque ele tira o álibi espiritual. Ele desmonta a narrativa confortável de que está tudo nas mãos de Deus, quando, na verdade, Deus já colocou algo nas suas mãos. Uma conversa, um corte, um posicionamento, uma renúncia. Um passo simples, mas custoso. E aqui acontece a virada interna mais importante do vídeo. Não é Deus quem está testando sua paciência. É a vida testando sua maturidade espiritual. Porque fé adulta não é aquela que espera indefinidamente, mas a que responde quando é chamada. O confronto não te empurra para a culpa, mas para a clareza. Ele não diz, você falhou, mas você sabe. E saber muda tudo. A partir desse ponto, continuar no mesmo lugar deixa de ser ignorância e passa a ser escolha consciente. É aqui que o ciclo começa a rachar. Porque quando a verdade rompe o auto-engano, não sobra espaço para terceirizar. Ou você decide, ou você assume que escolheu não decidir. As duas coisas são escolhas, mas só uma delas rompe o padrão. Existe um momento em que a fé deixa de ser uma ideia bonita e começa a exigir movimento. Não é um movimento grandioso, nem algo espetacular. Na maioria das vezes, é simples. E exatamente por isso, difícil. Porque romper padrões quase nunca exige um milagre externo. Exige coragem interna. A ruptura não acontece quando você sente mais vontade. Ela acontece quando você decide agir mesmo sem vontade. Esse é um ponto que muita gente evita encarar. Esperar sentir paz, segurança total ou confirmação emocional antes de agir costuma ser apenas mais uma forma de adiamento. Fé não é agir quando tudo está confortável. Fé é agir quando a obediência ficou clara. Na Bíblia, sempre que Deus confronta um padrão, ele também aponta um próximo passo. Não resolve tudo de uma vez, mas deixa evidente o que precisa ser feito agora. O problema é que esse agora raramente vem acompanhado de garantias. Vem acompanhado de responsabilidade. E responsabilidade assusta, porque tira a ilusão de controle espiritualizado. Romper o ciclo começa com algo muito concreto. Assumir que existem decisões que Deus não vai tomar por você. Não porque Ele não pode, mas porque Ele decidiu respeitar o processo de amadurecimento. Deus não invade territórios onde já deu direção. Ele espera a resposta. Aqui entra uma confusão comum. Achar que a ação anula a dependência de Deus. Como se agir fosse falta de fé. Na verdade, a Bíblia mostra o oposto. A fé que agrada a Deus quase sempre vem acompanhada de movimento. Abraão sai sem saber para onde. Moisés estende a vara antes do mar se abrir. O povo pisa no Jordão antes das águas recuarem. A ação não substitui Deus. Ela responde a Ele. A ruptura começa quando você para de perguntar: quando Deus vai agir? E passa a perguntar: o que Deus já me pediu? Essa troca muda tudo, porque desloca o foco do tempo de Deus para a sua obediência no presente. E o presente é o único lugar onde algo pode, de fato, mudar. Existem ações que não são espiritualmente complexas, mas emocionalmente custosas. Pedir perdão, encerrar um relacionamento que te afasta de Deus, assumir uma conversa que você vem evitando, criar disciplina onde só existe desculpa, voltar para princípios básicos que você abandonou esperando algo mais profundo. Nada disso é místico, é prático. E exatamente por isso, libertador. A Bíblia nunca prometeu que obedecer seria confortável. Prometeu que seria transformador. O conforto, muitas vezes, está ligado à manutenção do velho padrão. A transformação, quase sempre, passa pela ruptura com ele. E ruptura dói porque quebra acordos silenciosos que você fez consigo mesmo. Fé com ação não é ativismo religioso.
não é tentar agradar a Deus com esforço humano. É alinhar o que você diz crer com a forma como você vive. É parar de pedir que Deus mude cenários enquanto você se recusa a mudar atitudes. É entender que algumas portas só se abrem depois que você se levanta. Existe uma maturidade espiritual que nasce exatamente aqui. Quando você para de negociar com a consciência e começa a obedecer com simplicidade, sem drama. Sem promessa exagerada, apenas com passos reais, consistentes e possíveis. A ruptura não resolve tudo em um dia, mas ela encerra o ciclo. A partir do momento em que você age, algo muda internamente. A fé deixa de ser discurso e passa a ser experiência. E mesmo que o cenário externo ainda demore a se ajustar, você já não está mais no mesmo lugar por dentro. Toda transformação verdadeira começa de um jeito discreto. Não é quando tudo ao redor muda, mas quando você muda a forma de responder ao que já sabe. O ciclo se rompe quando a consciência deixa de ser ignorada e passa a ser obedecida. A partir daí, algo novo nasce. Não um cenário perfeito, mas uma postura diferente diante de Deus e da própria vida. Na Bíblia, quando o povo ouviu o confronto e respondeu com obediência, a mudança não foi apenas externa. Houve um realinhamento interno. Prioridades foram reorganizadas. O centro voltou ao lugar certo. E isso é essencial entender. Deus não estava apenas interessado em um templo reconstruído, mas em um povo amadurecido. A obra física era sinal de uma obra mais profunda acontecendo por dentro. Transformação espiritual não é sentir algo extraordinário todos os dias. É viver com coerência. É parar de usar a fé como justificativa e começar a usá-la como direção. É quando o discurso para de pedir tempo e começa a assumir responsabilidade. É quando a vida deixa de ser movida por adiamentos espirituais e passa a ser guiada por obediência prática. Nesse ponto, algo muda na forma como você enxerga Deus. Ele deixa de ser aquele que você chama apenas quando tudo trava e passa a ser aquele com quem você caminha nas decisões difíceis. A fé deixa de ser um argumento defensivo e se torna uma força de alinhamento. Você não espera menos de Deus, você passa a responder mais a Ele. Destinos mudam quando padrões são quebrados, porque padrões moldam quem você se torna ao longo do tempo. Pequenas decisões repetidas constroem trajetórias inteiras. Não é um grande momento que define uma vida, mas a constância de escolhas feitas à luz da verdade. Quando o padrão muda, o futuro muda junto. Existe um amadurecimento silencioso que nasce aqui. Você para de pedir sinais para tudo. Para de negociar com a consciência. Para de espiritualizar o medo. Aprenda a agir com simplicidade, mesmo quando não há aplausos, emoção intensa ou confirmação externa imediata. Essa é uma fé que não precisa provar nada para ninguém, porque está alinhada diante de Deus. A transformação também redefine como você lida com o tempo. O agora não perde força. O algum dia deixa de ser desculpa. Você entende que obedecer hoje não resolve tudo amanhã, mas prepara o terreno para aquilo que Deus já decidiu fazer. A espera deixa de ser passiva e se torna ativa, vigilante, responsável. E aqui entra a pergunta que encerra esse caminho e abre outro. Que tipo de pessoa você está se tornando enquanto espera? Porque Deus não trabalha apenas no que você quer mudar. Ele trabalha em quem você está se tornando no processo. E isso é mais sério do que qualquer resposta pontual. O desafio prático é simples, mas exige honestidade. Qual decisão você já sabe que precisa tomar e continua adiando com linguagem espiritual? Não pense em 10 coisas, pense em uma. Aquela que sempre volta à sua mente quando o silêncio aperta. Aquela que você empurrou para depois mais vezes do que gostaria de admitir. Transformação não exige que você faça tudo hoje. Exige que você pare de fingir que não sabe por onde começar. Quando padrões são quebrados, a vida não se torna perfeita, mas se torna verdadeira. E uma vida verdadeira diante de Deus vale mais do que qualquer fé que só existe no discurso. Se este vídeo falou com você, não trate isso como mais um conteúdo. Trate como um convite à consciência. Porque Deus continua agindo. Mas Ele escolheu agir também através de decisões que só você pode mudar.